Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Galerinha, é o seguinte, hoje nós vamos ver a última escola literária europeia, que é o classicismo, tá? Eu quero que vocês, semana que vem, vocês não percam a nossa aulinha, tá? Nós vamos corrigir questões, e vocês sabem que as nossas questões são muito similares ao que vai cair na atividade avaliativa, tá? Então, nós vamos fazer umas atividades, vamos conversar um pouquinho, vamos relembrar aí alguns aspectos dessas 3 escolas literárias, tá? Da escola europeia, tudo bem? E gostaria que vocês prestassem, vamos fechar com chave de ouro a nossa aulinha hoje, e semana que vem nós vamos fazer atividades. Que essas atividades, elas serão muito importantes aí para a nossa atividade avaliativa. Sempre é muito parecido, tá, galera? É sempre muito similar. Então, eu tenho certeza que vocês sairão muito bem. Assim como vocês saíram nessa, né? Nessa última que nós fizemos. Vou compartilhar aqui com vocês, aí depois nós conversamos no finalzinho da aula, tá? Pode ser, João? Aí depois a gente combina certinho aqui, tá? Vamos lá? Vou compartilhar aqui com vocês. Vamos ler um pouquinho. Olha só. Ué, só um pouquinho, galera. Isso. Nós estudamos humanismo, né, na aula passada, falamos tudo sobre o humanismo, né? Falamos também sobre trovadorismo, as suas cantigas, né? Então, fica aí essas escolas literárias para vocês aí, europeias, tá? Nós temos que foram antes aí da chegada, né, do descobrimento do Brasil aí, mas de certa forma influenciou também, tá? Então, nós vamos estudar a última aqui, estudamos o trovadorismo, né? Conhecemos um pouquinho do trovadorismo, conhecemos um pouquinho do humanismo na aulinha passada, e nós vamos fazer uma leitura, vamos conhecer um pouquinho sobre o classicismo, ok? O classicismo, galera, ele ocorreu aí no ano de 1527 a 1580. Ele ocorreu durante o período do Renascimento, tá? E esse movimento tem como principal característica a imitação dos modelos clássicos greco-romanos, tá? O humanismo é a busca pela perfeição, galera. O humanismo não, o classicismo, tá? Tudo bem? Gente, eu até falei errado aqui, tá? Eu estava tão focada o classicismo, ele tem como das suas principais características buscar a perfeição, a busca pela perfeição e a questão do humanismo, tá? Não humanismo, que é a nossa escola literária que nós vimos, tá? Ele tem essa característica, a busca pelo humanismo, tá? Não necessariamente humanismo, a escola literária que nós estudamos na aula passada, tá? E a busca pela perfeição, tudo bem? Vamos lá. O que foi o classicismo? O classicismo, ele ocorreu no período do Renascimento, a partir do século aí, XV, e nesse período, galerinha, houve essa valorização e o resgate de elementos da cultura clássica, a greco-romana, tá? Nas artes plásticas, teatro e literatura, o classicismo ocorreu no período do Renascimento cultural, mais uma vez, nesse período renascentista, tá? Fazendo aí bem evidência na literatura, para vocês verem aí, mais uma vez, o tanto que a história está entrelaçada aí com a literatura. Então, esse movimento ocorreu aí no século XIV e XVI, tá? Essa questão das artes plásticas, teatro e literatura, tudo bem? Dentro do renascimento cultural. Já na música, galerinha, ele apareceu aí na metade do século XVIII e ficou conhecido como neoclassicismo. Vamos para falar um pouquinho, ler aqui um pouco do histórico, né? Esse contexto histórico do classicismo. Vamos lá. Preste atenção aqui comigo, tá? Durante a Idade Média, do século V ao século XV, o principal atributo da sociedade era a religião.
Esse foi o momento marcado pelo teocentrismo, cujo lema era os dogmas e preceitos da Igreja Católica, que adquiria cada vez mais fiéis. O teocentrismo é uma doutrina baseada nos preceitos bíblicos e que Deus seria o fundamento de tudo e responsável por todas as coisas. Esse pensamento vigorou durante o período da Idade Média e tornou-se oposto à doutrina posterior, o antropocentrismo, bem como ao humanismo renascentista, que é a valorização do eu. Estão lembrados? Na Idade Média, quando os católicos iam contra os dogmas da própria igreja, mas queriam continuar sendo reconhecidos como católicos, eram excomungados, já que era incoerente querer ser católico e não acreditar no que a fé católica propunha. A consequência da excomunhão era a exclusão social, já que as relações religiosas eram as principais relações sociais. Nessa cultura, Deus era o fundamento da arte, da literatura, da escultura, entre outras obras, tá? Os povos em geral entendiam antes do retorno da cultura grega, que é o classicismo, que a finalidade última de qualquer obra era o criador e não o ser humano, criatura. Este é o grande entendimento-chave do classicismo e do humanismo. Tudo passa a se direcionar para o homem, não para Deus, ok? A chave de entendimento entre o classicismo e o humanismo, que agora nós temos a valorização do eu, tá? Nós tiramos o Deus ali como centro de tudo e passamos a concentrar no homem, tá? O humanismo, que surgiu a partir do século XV na Europa, começou a questionar diversas questões, uma vez que o cientificismo começava a se destacar. Muitos estudiosos foram capazes de propor novas formas de análise do mundo e da vida, que estivessem além do divino, ou seja, apresentavam questões baseadas na racionalidade humana e no antropocentrismo, que é uma concepção que considera o homem no centro de tudo, do mundo. Esse momento foi marcado por grandes transformações e descobertas históricas, como as grandes navegações, a reforma protestante, a invenção da imprensa, o fim do sistema feudal, entre outros. A partir desse contexto, as pessoas começaram a buscar novas expressões artísticas pautadas no equilíbrio clássico. Assim surgiu o Renascimento cultural, período de grandes transformações artísticas, culturais, políticas e que espalhou-se por todo o continente europeu. Esse é o contexto histórico do classicismo. Percebo que não tem tanta dificuldade, galerinha. Vocês precisam encontrar palavras-chave, né? Precisam aí ter uma concepção de que o classicismo ele passa a direcionar ali que o homem, né, como o ser, né, a concentrar o homem ali, a direcionar o homem, não Deus como centro do mundo ali, né? Então nós temos essa questão, né, muito evidente no classicismo e no humanismo, tá? Vamos falar um pouquinho da característica do classicismo? Percebam que essa imagem, o nascimento de Vênus, né, de Sandro Botticelli. A principal característica do classicismo, ele consiste na imitação dos modelos clássicos greco-romanos. Então, nós temos essa busca, né, essa imitação, né, da cultura clássica aí greco-romana, tá? Dessa forma, a busca pela perfeição, pelo equilíbrio, pela pureza e das formas e o rigor estético são as principais tendências desse movimento. Então, não se esqueçam, galerinha, que nós estamos falando do classicismo, a busca aí pela perfeição, ok? Tudo bem? A imitação aí da antiguidade clássica greco-romana surge uma vez que os pensadores do classicismo acreditavam que os gregos e os romanos
dominavam as belezas, dominavam as ideias de beleza. Alguns modelos para o classicismo são Platão, Homero e Virgílio. Já na literatura classicista, também chamada de renascentista, esteve marcada pela perfeição estética, bem como pelo reencontro com a mitologia pagã. Além da literatura, o classicismo foi um movimento artístico que teve grande destaque nas artes plásticas e na arquitetura. Essa tendência se espalhou pelo continente europeu no século XVI e teve o Renascimento como seu principal aliado. Vamos falar aqui as outras características aqui, tá? Nós temos aqui o humanismo, que é a valorização do homem, que é considerado centro do pensamento filosófico. Nós temos o racionalismo, que é a capacidade de raciocinar. A capacidade de raciocinar é bastante valorizada. Temos também o hedonismo, que é a busca por satisfação por desejos humanos. Nós temos personificação, que é elementos da natureza personificados como deuses gregos, o amor, do tempo, entre outros, naquele momento. E nós temos figuras predominantes de paradoxo, antítese e personificação, tá? Lembra das figuras de linguagem que nós estudamos? Vamos falar um pouquinho do classicismo em Portugal. Galerinha, o classicismo em Portugal, ele compreende o período literário do século XVI, mais precisamente ali no ano de 1537 e 1580. O marco inicial desse movimento foi a chegada do poeta Francisco Sá de Miranda a Portugal. Esse poeta se inspirou do humanismo italiano, trazendo uma nova forma de poesia, o doce estilo novo. Em tradução, é doce estilo novo. Esse novo modelo está baseado na forma fixa do soneto, que é 2 quartetos e 2 tercetos, nos versos, decassílabos e na 8ª rima. Vocês verão mais essa metrificação agora no ensino médio, vocês verão mais a fundo, tá? Além de Francisco de Sá de Miranda, outros 2 poetas classicistas têm grande destaque. Nós temos o Bernardino Ribeiro, devido à sua novela Menina e Moça, e Antônio Ferreira, devido à tragédia A Castro. Apesar disso, foi a partir de Luís de Camões, considerado um dos maiores poetas da literatura mundial, que a literatura portuguesa ganhou notoriedade. Então, aqui, ó, nós temos aqui o Luís de Camões, olha só. Nós temos um clássico, né, que é Os Lusíadas aí, foi a sua grande obra. É uma epopeia classicista, onde ele narra a viagem de Vasco da Gama às Índias. Ela foi escrita em 10 cantos e está composta de 8.816 versos decassílabos em 8ª rima, distribuída em 1.120 estrofes. Então, assim, uma curiosidade que eu quis trazer para vocês aí, que vale a pena nós termos esse conhecimento, tá? Vocês estudarão mais essas questões de metrificação aí mais no ensino médio, tá? Um pouquinho mais a fundo aí, vocês aprenderão, tá? Principais representantes do classicismo. Na literatura, nós temos Luís Vaz de Camões, Miguel de Cervantes, Dante Alighieri, nós temos Francisco Petrarca, Giovanni Boccaccio, na literatura. Nas artes plásticas, nós temos aqui o Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio, Tiziano e Andrea Mantegna. Ok? Então, galera, percebam que não é algo que eu trouxe aí um conceito bem sucinto aí, bem resumido para vocês, tá? Nada muito a fundo, como nós estamos estudando aí bastante conhecendo nessas escolas literárias, então eu gostaria muito que vocês aí não se preocupassem nessa questão muito aprofundada, tá? Mas que vocês ficassem aí como eu fui apresentando e vai ficar algo mais fácil, assim, né? Para vocês assimilarem, embora surgirão aí novos aprofundamentos, vamos dizer assim, né? Claro que eu trouxe aqui bem enxugado, bem resumidinho aí essas escolas literárias, né?
seja da era colonial, né? Seja aí a europeia. Então, assim, eu gostaria muito que vocês pegassem esse material e guardassem com muito carinho. Essa é a nossa última aula de literatura. Semana que vem, gostaria muito que vocês, caso eu vou deixar, qualquer coisa, eu deixo a aula gravada das atividades, tá? De algumas atividades, de correções que serão, na verdade, muito importante para vocês, porque essas questões sempre são similares, né? Então, é através das atividades que nós iremos aí expor todo o nosso entendimento, né? Qualquer dúvida, nós temos que tirar aí nas atividades. Caso não der para semana que vem começa a prova, né? Mas eu deixo uma aulinha gravada, tá? Então, mas nós vamos conversando aí, a nossa prova acho que começa sexta-feira que vem, né? Se der para eu entrar aqui, né? Eu vou entrar, qualquer coisa, eu deixo a aulinha gravada para vocês das atividades, tá? Das atividades avaliativas. Mas, assim, galera, o que nós temos que ter aí nessa questão do classicismo? Que o classicismo ele foi marcado pelo teocentrismo. O que é o teocentrismo? O que é o teocentrismo? Teocentrismo não, né, galera? Antropocentrismo, né? Que é o homem, né, no centro. Teocentrismo era Deus no centro do mundo, né? Ele foi marcado aí, né, durante a Idade Média. Aí veio aí o humanismo, classicismo aí, que trouxe uma doutrina, né, bastante aí difundida aí para que o homem fosse no centro, né? Como nós lemos aqui, como nós deu para perceber, né, galera, que nós passamos, no humanismo, no classicismo, passa-se do teocentrismo para o antropocentrismo, né, que nós direcionamos ali o homem, a valorização, a busca da perfeição, né, então nós valorizamos as questões da razão, não é mesmo? Nós passamos a ter aí essa exclusão de Deus como o centro do universo e passamos naquele momento, naquela época, passa-se a colocar o homem, a direcionar, né, a concentrar-se aí no homem, né, tudo bem? Então, tudo dentro do classicismo, do humanismo, nós temos que ter essa chave, né, que tudo passa a ser direcionado para o homem e não mais para Deus, que era o teocentrismo, agora é antropocentrismo, ok? Então, o antropocentrismo, ele tem essa concepção de considerar o homem no centro do mundo, ok? E teve também, né, galera, essa questão essas grandes descobertas, né, do classicismo aí, teve essas descobertas aí, essas grandes navegações, as reformas protestantes, né, teve a invenção da imprensa. Então, galera, essas questões aí é muito importante, tá? Então, eu gostaria de deixar essa dica para vocês no ensino médio, quando vocês virem aí a estudar, né, a reforma protestante, o renascimento. Então, vocês estudem bem, galera, porque uma coisa está ligada à outra, tá? Embora dentro da história vocês estudarão mais a fundo, mas guardem os principais elementos, características, tá? Porque isso vai fazer diferença dentro da literatura, ok? Essa questão da invenção da imprensa, quando que surgiu, como que surgiu, isso é muito importante de vocês buscarem essas informações também, ok? Tudo bem? Galera, alguém de vocês aí, percebo que não é algo complexo, mas é algo aí que nós temos que... Eu trouxe um material bem sucinto aí para vocês, né? Não é algo de falar, meu Deus do céu. É um pouco textual, né? A literatura, vocês percebam aí que ela é um pouquinho mais textual, né? De compreensão, né? E nós temos que fazer essas atividades aí para explanar, ok? Galera, vamos lá, galerinha? Vamos fazer umas atividades? Bora lá?
Olha só, gente. Vocês conseguem visualizar? Vamos fazer essas questões aqui, tá? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do trovadorismo, tá? Então, ó, assinale a alternativa incorreta a respeito do trovadorismo em Portugal. Vamos lá. Durante o trovadorismo, ocorreu a separação entre poesia e a música. Muitas cantigas trovadorescas foram reunidas em livros e coletâneas que receberam o nome de cancioneiros. C. Nas cantigas de amor, há o reflexo do relacionamento entre o senhor e vassalo na sociedade feudal, distância e extrema submissão. D. Nas cantigas de amigo, o trovador escreve o poema do ponto de vista feminino. E. A influência dos trovadores provençais é nítida nas cantigas de amor galego-portuguesas. Qual das alternativas está incorreta, galerinha? E aí? E aí, galerinha? Qual das alternativas está incorreta? Meus amores, todas estão incorretas, exceto a A. A incorreta é a letra A, ok? Vamos lá, que nós temos um pouquinho de tempo reduzido. 2. É incorreto afirmar sobre o trovadorismo que? É correto afirmar sobre o trovadorismo que os poemas são produzidos para serem encenados. As cantigas de escárnio e maldizer têm temáticas amorosas. Nas cantigas de amigo, o eu lírico é sempre feminino. D. As cantigas de amigo têm estrutura poética complicada. Ou E. As cantigas de amor são de origem nitidamente popular. E aí, galera? É correto afirmar sobre o trovadorismo que nas cantigas de amigo, o eu lírico é sempre feminino, galera. Lembra? Embora nós temos aí as poesias escritas pelo sexo feminino, mas o eu lírico é sempre feminino, tá bom? Vamos lá, na 3. Nas cantigas de amor, o trovador expressa um amor à mulher, ó, nas cantigas de amor. O trovador expressa um amor à mulher amada, encarando-a como um objeto acessível aos seus anseios. B. O trovador velada ou abertamente ironiza personagens da época. C. O eu lírico é feminino, expressando a saudade da ausência do amado. D. O poeta pratica vassalagem amorosa, pois em postura platônica expressa seu amor à mulher amada. E. Existe a expressão de um sentimento feminino, apesar de ser escritas por homens. E aí, galera? Nas cantigas de amor, qual é a alternativa correta? Nós temos aqui a letra D, galera. Nas cantigas de amor, o poeta pratica a vassalagem amorosa, pois em postura platônica expressa seu amor à mulher amada. 4. Vamos aqui para a quarta questão. É característica fundamental do humanismo a valorização do corpo humano. Isso pode ser observado no contexto dos séculos XV e XVI. Olha só, qual que é a característica fundamental do humanismo aí? A valorização do corpo humano. E isso pode ser observado nos contextos. Qual alternativa está condizendo aqui com a característica? Olha só, estruturas das catedrais góticas, obras dos artesãos das corporações de ofício, C. Seitas sincréticas como a maçonaria, obras dos pintores e escultores renascentistas e aula de filosofia escolástica. E aí, galera? Qual a alternativa correta? Estamos falando aqui das obras
dos pintores e escultores renascentistas. 5. Além dos temas cristãos, herdados na Idade Média, o humanismo incorporou decisivamente outros elementos que foram. E aí, galera? Quais são esses outros elementos? Os elementos da cultura persa, os elementos da cultura clássica, grega e romana, os fundamentos teológicos e heréticos, como os de Marcião, as estruturas do pensamento de Confúcio ou as estruturas de pensamento de Buda. E aí, galera? Nós estamos falando aqui dos elementos da cultura clássica grega e romana, tá? Vamos para a alternativa 6 aqui, ó. O homem da época, artista, cientista, literato, confunde-se com o próprio Deus pela sua genialidade e criatividade, por emergir da profundeza escura da sujeição escolástica para se tornar verdadeiramente humano, que, como diz Roland, pode assemelhar-se a Deus primeiramente, depois identificar-se a ele. Se Deus o quiser pela criação, o homem é, como um Deus, um artista universal. O texto pode se associar princípios do teocentrismo, humanismo, ascetismo, miticismo, platonismo. E aí, galera? Nós estamos aí diante de princípios humanistas, ok? 7. Pode ser entendida como uma característica do chamado humanismo, desenvolvimento durante a Renascença, em contraposição à perspectiva medieval, especificamente na Península Ibérica, atitude favorável a, e aí? 1. Observação e a experiência. Contestação da autoridade papal e a unidade da fé. Laicização dos princípios morais. Ou 4, livre leitura e interpretação da Bíblia. Galera, qual a alternativa correta aqui em relação ao humanismo? Nós temos apenas a alternativa A. Apenas a primeira está correta, tá? A observação e a experiência. Assinala a alternativa que completa corretamente a afirmação seguinte. Olha só, o movimento desenvolveu-se no apogeu político de Portugal, consiste numa concepção artística baseada na imitação dos modelos clássicos grego e latinos. Nele, o pensamento lógico predomina sobre a emoção e a estrutura da composição poética obedece às formas fixas, como a introdução da medida nova, que convive com a medida velha nas formas tradicionais. Então, qual desse movimento aqui que nós estamos falando, galerinha? Nós estamos falando do modernismo, do barroco, do romantismo, classicismo ou do realismo? Classicismo, tá, galera? Eu vou correr um pouquinho aqui para dar tempo de nós resolvermos todas as questões, tá? Sobre o classicismo, é correto afirmar movimento que faz referência aos modelos clássicos grego-romanos, presença de poetas com versos livres e brancos, Memorial de Aires é um exemplo do romance classicista, possui uma linguagem formal com o uso de regionalismo, movimento que surge no século V na Europa. E aí, galerinha? Essa tá bem fácil, né? É o movimento, como nós vimos, que faz aí modelos clássicos grego-romano. A linguagem do classicismo é, e aí, galera? Subjetivo e informal, rebuscado e culta, subjetivo e clássico, objetivo e racional ou objetivo e formal? Nós estamos falando de uma linguagem objetiva e formal, ok? Galerinha, por hoje é só. Fiquem com Deus, né? Nós estaremos aqui na próxima aula. Qualquer dúvida, tudo bem nos plantões de dúvida aqui. Fiquem com Deus e até a próxima, tá bom? Nossa aulinha